Como nessa etapa inicial vocês vão precisar começar a fazer locação de volumes altos e vocês estão trabalhando com área externa, nós vamos dar um suporte agora a algumas espécies de palmeiras. Gente, as palmeiras em geral, elas são vegetação para áreas adaptadas a pleno sol. As palmeiras que não são de pleno sol, elas são exceções, ou seja, elas são poucas. Quase todas são de pleno sol. Algumas, mesmo que você consiga adaptá-las para que ela fique durante um bom tempo com um porte baixo, a maioria das palmeiras elas são de porte alto. Mesmo aquelas que a gente vê espalmadazinhas num vasinho, pensa que ela vai ser sempre pequenininha, não. A grande maioria vai ser grande e alta, tá? Você pode condicioná-la ao botar num vaso para evitar que ela cresça, mas não é o natural das palmeiras. Vamos começar a ver então algumas fotos. Gente, essa aqui é o ariri, ela tem alguns livros, alguns autores que vão chamar ela de butiá. Ela é uma planta típica daqui do Cerrado e ela também típica do Nordeste, da Caatinga, ok? Então, ela não é uma planta que tem uma expressão assim, eu diria... uma expressão visual tão forte, tá? Mas ela tem o apelo do consumo dos coquinhos, né? Que ela é bastante interessante, que ela dá um coquinho babão, né? A maioria, gente, todas as palmeiras, elas dão coco. É inclusive uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Não chamem, quando vocês querem colocar palmeiras, assim, vou botar uns coqueiros aqui. Coqueiro a gente só fala quando é o coco da Bahia, que é aquele que tem um coco desse tamanho, que tem água dentro, que a gente toma a água dele. Se não for aquele, não é coqueiro. Todo o restante é palmeira, ok? Que ele é o único que a gente chama de coqueiro de verdade. O resto é palmeira. Essa daí, gente, já é uma Bismarckia nobilis, que ela já está começando a ficar adolescente. Eu falei para vocês que eu ia mostrar uma Bismarckia adulta. Vou aproveitar que eu estou com um livro aqui hoje, botar aqui na gravação. Lembra que eu falei para vocês que essa planta era um espetáculo? E é mesmo. Vou mostrar ela aqui para vocês. Essa daqui ainda não está adulta. Essa daqui já está semi-adulta. É linda, né? Fica espalmada, vira uma coisa essa palmeira. É um espetáculo da natureza. Se aqui na câmera como é que vai gravar, se vai pegar direitinho. Mas é fantástica. Tem até uma outra foto aqui, ela na entrada do assunto de palmeiras, que mostra ela de novo. Ela nesse contexto aqui, ó, estão vendo? É porque tá o fundo aqui cheio de outras, né? Mas elas estão aqui, ó. Essas mais azuladas são as Bismarckias, tá? Gente, para vocês terem uma noção do que é essa palmeira, eu tenho foto dessa palmeira, digamos que tá ela aqui no desenho. Aí eu tô embaixo dessa Bismarckia e eu tô aqui assim, ó, do tamanho que eu tô marcando com o dedo. Uma coisita de nada. É linda, é um espetáculo. É inexplicável a beleza dessa palmeira quando ela tá adulta, por isso que ela é mais cara do que as palmeiras comuns. Ela e a palmeira Fênix canariense, elas estão entre as duas mais caras. Você que gosta, né, João? Essas coisinhas caras. Recomenda o Bismarckia ou palmeira canariense adulta, que você não só vai arrasar com o visual, como vai arrasar com o bolso do seu cliente. Essa aqui é um buriti, gente, que é uma palmeira que tem a folhagem de leque, mas vocês veem que ele não é aquele leque comportadinho, né? Ele é um leque que fica meio... a ponta dela fica meio caída, meio quebrada, o tronco costuma ser bem alto e ela é uma palmeira típica de áreas alagadas aqui do Cerrado, tá? Então, isso quer dizer que se você quer ter buriti na sua propriedade, você vai ter que botar ela bastante água para que ela sobreviva e se adapte bem, porque o buriti é uma planta típica de áreas alagadas. Mas ela tem um visual fantástico. Se lembrem só o seguinte, gente, se você tem
uma casa, uma proporção pequena para você trabalhar, você não vai poder trabalhar com buriti, concordam? Porque plasticamente você vai ver um tronco altão e a ponta do buriti lá em cima. Isso também é a mesma coisa para você trabalhar com palmeira imperial. Palmeira imperial, ele tem um tronco enorme, alto pra caramba. Você vai lá para 30 a 40 metros de altura e a folhagem lá em cima você nunca vê a planta. Você fica convivendo só com o tronco dela embaixo. Fala aí, João. Bismarckia. B-I-S-M-A-R-C-K-I-A. Nobilis. N-O-B-I-L-I-S. Isto aí. Gente, aqui são mudas de cariotas mits. Cariotas, gente, são palmeiras que elas são apelidadas de palmeiras palmeira rabo de peixe, por conta desse formato dessas folhas dela, que tem essa coisa meio quebradinha, meio irregular. A Bismarckia, ela tem uma bifurcação de caule muito próximo da base, ela é uma variedade diferente. Isso a cariota, Bismarckia não, eu tô falando Bismarckia, né? A cariota. Isso a cariota mits, que é esse caso que a gente está vendo aqui, tá? Essa cariota aqui também ainda não está adulta, ela ainda está adolescente desse jeito, mas você vê que ela é toda bifurcada e ela faz esse volume desde de baixo. Nós temos uma variedade de cariota que é a cariota urens, que ela tem essa folhagem desse mesmo jeito, mas ela tem um tronco grandão lá em cima e ela só bifurca o caule lá em cima. A cariota urens. Cariota se escreve C-A-R-Y-O-T-A, mits, M-I-T-I-S, e a urens, U-R-E-N-S. Isso aqui já é uma areca de locuba. Infelizmente, a foto está num ângulo que não dá para ver muito bem. Nós vamos enxergar isso melhor nas visitas. Deixa eu ver se eu tenho outra foto. Não tem. Esse de cá, gente, é a única palmeira que a gente deve chamar realmente de coqueiro, que é aquele coco da Bahia. E aí vocês vão ver a variedade do coqueiro com coco verde e ele assim com coco laranja. Adoro, saudade da minha terra. Meu apartamento é na frente de um palmeiral que tem um manto de coco assim alaranjado. Me dá uma vontade. Essa palmeira aqui, gente, é a Dipsis decari, ou palmeira triangular. Essa palmeira aí, gente, ela também está entre as mais ornamentais. Essa planta aí, para iluminação, e ela não é tão cara quanto a Bismarckia e quanto a canariense, tá? Ela é muito elegante, ela é realmente um dos apelos de projeto. Como ela tem a coloração meio acinzentada, meio azulada, ela é também um ótimo apelo para iluminação, tá? Iluminação nessa planta vira um espetáculo. Gente, toda palmeira ela é suscetível a insetos, né? Quanto mais ela tiver volume e áreas fechadas para o inseto entrar, ele vai entrar, não só aranhas, ácaros, pulgões, formigas, tudo isso dá na palmeira, em todas. Olha, você quer saber a verdade? Se você usar como critério, não ter insetos, porque tem muito inseto na sua propriedade e não trabalhar, você vai trabalhar com 2, 3 plantinhas da natureza aí e vai esquecer o resto, viu? Porque todas elas, em um menor ou maior grau, atraem um tipo X ou um tipo Y de inseto. Não tem isto, assim. Agora, a gente sabe que tem umas que são extremamente delicadas. A palmeira atrai, mas ela não é delicada ao inseto, né? Não é o caso dessa daí. Então, você tem muitas outras coisas que vai atrair. Os arbustos, eles atraem mais ainda. Eu até acho uma vantagem que a palmeira atrai, é porque ela sobe. Você não vai pensar que isso daqui vai ficar embaixo sempre, tá? A palmeira triangular, ela também fica adulta. Tá vendo aí, ó? O jeito que ela fica, olha o tamanho da pessoa aqui perto dela. O caule vai lá para cima e ela fica com essas bifurcações do leque lá para cima. Espetáculo, né? Não, não. O terreno que nós vamos visitar aqui, eu coloquei 2 triangulares, uma do lado da outra, é um terreninho desse tamanho que é a casa da Leila. E tem 2 triangulares lá. Vamos
Eu vou rezar para que não tenha ficado ruim, porque depois de crescido tenha apertado demais, para vocês não me criticarem tanto, né? Mas quando eu fiz, estava lindo. Essa daqui, gente, já é um Dipsis lutensis ou areca bambu. Essa é uma planta muito boa para fazer fechamento. Ela perferia muito na base dela e vai enchendo, fazendo volume atrás. Ela é uma ótima planta para esconder coisas feias, tá? Porque ela é uma das poucas palmeiras que bifurca embaixo. Ela e a Cariota mitis, elas têm bifurcação na porção inferior, né? O estirpe delas é baixo também, então é interessante que vocês trabalhem com ela para fechar situações onde tem algo a ser escondido. Gerivá. Gerivá é uma das palmeiras típicas aqui do Cerrado, tem um visual maravilhoso. Quando ela começa a dar essa frutificação dela aí, os coquinhos, ela antes dá um pêndulo, que é uma coisa dura, que fica uma coisa bastante fálica, tem um visual bem interessante, né? Tem gente que chama ela de palmeira macho, porque ela dá o negócio lá, né? Fica aquilo apontando para cima. Depois o coquinho cai, ela fica broxa, né? E dá esse visual interessante. Eu adoro comer coquinho de gerivá. Toda vez que eu vou na casa de meus clientes onde eu plantei gerivá, eu fico catando toneladas. Ah não, Meire, aparece aí no vídeo. Tem época que nasce o quê? Fica dando o ano inteiro praticamente. Na verdade, não vou falar assim que vai ficar registrado. Eu posso estar falando besteira, mas eu vejo durante um bom tempo, bom período, muito tempo dando coquinho no gerivá, tá? Não sei qual é a época da frutificação do gerivá. Que continua sendo ela. A folhagem do gerivá é muito linda. Agora, um detalhe, gente. O gerivá, quando ele ainda é uma muda, e até enquanto adolescente, ele é feio. Ele fica com um toco enfiado assim para cima, e ninguém quer comprar um gerivá adulto. Por quê? Palmeira adulta é mais cara, palmeira jovem ela é barata. Então, o que acontece? Os clientes só compram a muda. Gente, até um jardim de gerivá ficar bonito, demora, viu? Paciência, né? Muita fé em Jesus. E ele vai ficar bonito um dia. Aqui de novo ele, né? Um pouquinho mais mirrado esse aqui. Aqui é a liquala, gente. Liquala, sim, é uma palmeira de pequeno porte. O caule dela é menos lenhoso. E ela é esse lequezinho comportadinho que você está vendo. A liquala, na minha opinião, também não é uma palmeira que compõe bem quando ela está... L-I-C-U-A-L-A. Liquala. Quando ela está isolada, ela não fica bem, tá? Ela é uma planta que tem um visual expressivo quando ela está em quantidade, quando ela tem grupos e aglomerações de liqualas. Livingstonia chinensis, ou leque de Fiji, tá? Ela é uma palmeira... Aqui ela está mostrando como se ela fosse mais arbustiva, mas ela cresce e fica gigante também, tá? Fica enorme. Ela tem aquela característica da ponta do leque dar uma caidinha, parecido com qual foi que a gente viu que caía a folha agora há pouco? Com o buriti, ok? Sendo que no caso dessa Livingstonia, ela não é de origem brasileira, como é o caso do buriti, que é nossa, né? Que é típica do Cerrado. Olha ela aqui. Fênix robelini é uma das plantas, das palmeiras mais comuns para se achar no viveiro. Ela é hiper ornamental, é uma planta também de médio porte, não fica tão grande, não ocupa tanto espaço. É uma das palmeiras mais utilizadas, tá, em projetos paisagísticos por essa característica de ter médio porte. Olha aqui as robelines de novo. Esse cara aqui teve uma ideia, esse viveirista, de produzir mudas aglomeradas. Ele colocava duas assim, entranhava uma na outra e começou a fazer duplas e vender as duplas de robelines, duplas de canarienses. Ele tem trios, né? Aqui tem um trio, por exemplo, ó. Fica bem interessante.
Gente, aqui tá como sendo Robeline, mas eu acho que isso aqui é uma fênix canariense, viu? Essa foto. Que eu vi... A Robeline não, é por isso. E o tronco da Robeline não fica essa coisa tão grossa, tão assim, tá? Eu acho que é uma canariense aqui. Posso estar enganado, mas eu acho que é uma canariense. Aqui, Robelines. De novo. Aqui, gente, a Rostoina Regia ou Palmeira Imperial. Essas são aquelas palmeiras que a gente vê lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. São as palmeiras que a gente vê em grande quantidade aqui no Lago Sul. Enormes elas. Elas não são plantas brasileiras, elas foram adaptadas ao Brasil na época do Brasil colônia, né, trazidas pelos portugueses. E a palmeira imperial, gente, ela tem um caule que é uma coisa de larga e de alta, e é uma das palmeiras mais altas que existem. Ela não é uma planta apropriada para pequenas propriedades, e a raiz dessa planta, ela é perigosa. Plantar uma palmeira imperial, qualquer palmeira perto de esgoto, de instalações de esgoto, é perigoso. Mas a imperial é mais ainda, porque pelo porte dela, a raiz dela se torna bastante intrusiva, tá? Aqui mais uma. Essas daqui, gente, elas são adolescentes, tá? Não são plantas adultas. Elas aqui, elas não estão nem na metade do tamanho que elas podem ficar. Vê mais alguns aqui. Liquala que vocês já viram, né? Areca de Locuba, essa foto já mostra melhor um pouco o formato dela. Gente, Areca de Locuba, ou vocês vão achar no livro Areca delocubensis. Depende do autor. Tá escrito lá. A Areca de Locuba, gente, ela é uma alternativa para a palmeira triangular, porque ela parece com a palmeira triangular. Só que ela é mais barata, mais delicada, cresce menos e as folhas dela ocupam menos espaço. Então, a Areca de Locuba aqui em Brasília, ela é uma das preferidinhas das madames e dos paisagistas, do Raul, inclusive, tá? Eu adoro trabalhar com a Areca de Locuba. Por quê? Eu amo o gerivá. Porém, o gerivá, ele, quando está jovem, ele fica feio. A Areca de Locuba, desde que ela é uma mudinha, que ela já vem assim, espalmada e abertinha. Então, é uma graça trabalhar com ela. Umas fotos de umas mudinhas de palmeira bismarckia, né? Olha como essa tá bem azul, né? Bem acinzentada. Isso aí, quando você bota luz, gente, gera show, vira espetáculo, coisa de cinema. Iluminação da bismarckia é para arrasar. Aqui, gente, já são butiás. Gente, eu não estou lembrando o que é isso. Só um instantinho para eu não pagar mico na gravação. É, porque aí está o nome científico. Espera um pouquinho para eu dizer para vocês que planta é essa, o nome comum dela. Gente, vou complementar depois, tá? Depois eu faço um videozinho complementar, porque eu esqueci o nome popular da Butiá capitata. Eu não sei, estou achando que isso aqui é uma fênix canariense. Bom, já que eu esqueci, vamos para essa de cá. Aqui são carpentárias. Gente, as carpentárias, elas são plantas que se adaptam bem à meia sombra, porque elas são plantas originárias de florestas. Então, elas nascem em meio às árvores e ficam protegidas pela sombra. Então, a carpentária, principalmente a carpentária de caule vermelho, ela tem uma adaptação muito boa à meia sombra. E ela é muito ornamental porque o caule é colorido, é uma das poucas plantas que tem o caule avermelhado.
dá uma frutificação também coloridinha, avermelhada. Essas carpentárias aqui, por um acaso, não estão coloridas, mas nós temos exemplos de carpentárias que tem o caule amarronzado, avermelhado, alaranjado. É lindo. Então lá em cima umas carpentárias, né? Aqui embaixo uma bismarckia. Carpentária de novo. Olha uma característica interessante da carpentária. As folhas não bifurcam numa mesma altura, né? Elas vão subindo e vão se bifurcando ao longo do comprimento do caule. Uma crisófila, palmeira prateada, nunca tive o prazer de trabalhar com essa planta. A característica dela, ó, é que ela tem a parte do fundo da folha prateada, que dá o nome a ela. Não fui apresentado pessoalmente a essa palmeira ainda. Não tive a chance de usar em meus projetos. Essa de cá, gente, é uma Dictosperma elegans, ou palmeira elegante. É uma planta bem, também, digamos, prática, barata, que tem um visual clean, simplesinha, que não ocupa espaço. Ela é uma planta para quem quer trabalhar com pequenas áreas. Essa de cá é uma palmeira ferrugem, e ela tem esse nome por conta do caule dela, que é amarronzado, com essa ferrugenzinha aqui, ó, característica. O caule dela é muito ornamental. E, finalmente, a Fênix canariense, que é a planta que eu tanto falo para vocês, que é uma das rainhas do reino vegetal, que é uma palmeira caríssima. Ela aqui é do jeito que os viveristas fazem para transportar, né? Amarram as folhas para que elas não se quebrem no transporte. Uma coisa interessante que é bom vocês saberem, ó, quando uma planta começa a fazer o vendedor sabe que vai tirar ela aqui do viveiro para transportar. Eles normalmente fazem o que a gente chama de desmame da planta. Faz uma escavação ao redor, respeitando uma largura de, dependendo do porte, de 1 a 2 metros, e deixa ela toda já separada, para que a planta perceba que vai perder parte das suas raízes. Então ela já começa a se acostumar com aquela falta de nutrientes e vai se adaptando, porque a gente nunca pega uma planta grande para transportar, arranca ela de vez do buraco e leva embora. A gente chega, cava ao redor, faz aquele fosso ao redor da planta, depois mete algum instrumento por baixo e levanta ela para ela vir com um torrão de areia. Se você arrancar a planta sem trazer o torrão de areia, quando a planta já é adulta, a grande probabilidade dessa planta morrer. Então, isso é válido para palmeiras, para árvores, arbustos, todos que estiverem adultos, a gente tem que ter esse cuidado. Não, aqui é uma Sica revoluta. Ela aqui já está mais feinha, né? Essa está maravilhosa. É linda. O tronco dela também tem uma textura que é um espetáculo. Essa aqui já é a palmeira garrafa. O grande barato e ornamental dessa palmeira é o tronco também. Ela não é uma palmeira que cresce tanto. Ela demora a crescer e ela fica muito tempo assim, nesse aspecto em que as madames olham e dizem: ai, que bonitinho essa garrafinha. Então, ela é uma planta muito apreciada, tem um alto valor ornamental por conta disso. Só que aí vocês vão ver que tem algumas variações da palmeira garrafa, né? Tem algumas, inclusive, que não são a mesma espécie, mas a gente chama também de palmeira garrafa, porque o tronco dela tem esse formatinho aí de garrafa. E durante um período, gente, a textura da palmeira fica muito interessante no caule, porque ela tem uma pele que eu considero ornamental, que a maioria das pessoas vão lá e arrancam, mas eu acho lindo. Eu adoro coisa velha, folhagem velha caindo da planta, né? Mas em Brasília é impossível ver uma palmeira garrafa com essa folha caindo. Todo mundo arranca. Mais algumas palmeiras garrafa. Aqui já é um imperial. É um imperial, na verdade, ainda é uma muda, né? Ela tem só 8 metros. Só 8 metros. É pouco para uma imperial. Se a gente considerar que ela pode chegar a 30, 50 metros, né? Dependendo do local.
Chegou no Gerivá de novo. Aqui, ó, palmeira marrom de novo, que eu já tinha mostrado para vocês. Liquala já foi. Também já foi a triangular. Washingtonia, gente, é outro tipo de palmeira de leque, que também tem as folhas meio caídas. A Washingtonia, ela tem esse tronco mais texturizado, largo. Vocês vão ver muito ela no viveiro aqui de Brasília também. Só que a Washingtonia, ela tem um problema. Ela é muito sensível ao transporte. Ela morre com muita facilidade quando você tenta tirar ela do lugar, se ela já estiver adulta. Então, preferência ao transportar uma Washingtonia é que ela esteja ainda como muda. Mas olha como ela é bonita. É uma planta bastante interessante. Aqui são fotos da Ptychosperma elegans que eu mostrei aquela hora aí. Voltou aqui de novo, as imagens estão um pouco misturadas. A folhagem dela tem uma textura diferenciada. E notem que a Ptychosperma, que é palmeira elegante, ela tem um tronco fino, a folhagem ocupa pouco espaço, a folhagem não é grande, então ela é uma palmeira boa para quem tem pouco espaço. E para quem quer fazer composições delicadas. Eu, por exemplo, nunca faço uso dela. Ravenia, nunca foi apresentado ela pessoalmente. A Ravenia parece um pouco com a palmeira garrafa, né? Ele é um misto de palmeira garrafa com palmeira imperial, tem um tronco mais largo. Muito bonita ela quando está adolescente, né? Faz um volume bem expressivo. Palmeira majestosa, o nome popular dela. Cia Fortea é uma opção de expressão muito interessante, principalmente por conta da floração dela, gente, que quando nasce fica parecida com a do Gerivá, faz bastante volume, é bem branca, e ela também é uma planta que ela é caule fino, ela fica bastante esbelta, mas não cresce tanto, apesar de ficar bem esbelta, e a folhagem dela ocupa pouco espaço. É uma opção muito elegante para jardins apertados, tá? A Cia Fortea, S-E-A F-O-R-T-H-E-A, Cia Fortea. Gente, essa daqui, deixa eu ver se tem o nome popular dela aqui, que pelo científico eu não estou identificando. Ah, um pé de licuri, licuririroba. Essa planta é muito apreciada por conta dos coquinhos dela, né? Eu passei a minha infância inteira comendo isso aqui, porque você pode comer o coquinho, a babinha da casca dela, que é doce, muito gostosa, e depois você pode quebrar esse coco e comer o coco que tem dentro, que é maravilhoso também, que é molinho, que desmancha na boca. Muito gostoso. Tamareiras são aquelas que nós já vimos como estudando História do Egito, né? São plantas muito bonitas. Palmeira fuso, que é a mesma coisa que palmeira garrafa, já vimos isso aqui também, tá repetida a imagem. Areca vestiária é uma outra opção também de palmeira que se adapta bem à meia sombra e o tronco dela também é bem colorido. Essa sim, a gente tem as fotos dela com a coloração bem avermelhada. Ela desde mudinha que ela já tem esse colorido interessante. E ela fica bem delicada para trabalhar no vaso, né? Ela é muito boa opção para colocar num vaso na varanda, por exemplo. Porque ao colocar no vaso, você vai interferir no crescimento dela. E por ela já ser uma palmeira típica de meia sombra, ela não vai sofrer tanto. Essa de cá, gente, já é uma palmeira não sei falar esse nome, bifurcata. É um rabo de raposa. É uma palmeira extremamente ornamental, porque a folhagem dela tem uma textura felpuda, deliciosa. Nós vamos ver ela lá num jardim grandão que nós vamos ver, que é a casa do Pedro, tá?
E ela vai estar bastante interessante lá. Aqui em Brasília, teve uma época que não tinha muita palmeira rabo de raposa, e ela era uma das mais caras, porque ela também tem um visual maravilhoso. E aqui em Brasília, ela não cresce muito. Então ela virou uma das queridinhas das madames de novo. Não. Meu cliente. Olha ela aí de novo. Ela já não é naturalmente uma das plantas mais altas, tá? Mas em Brasília ela cresce menos ainda. Talvez pelo solo aqui, que não é muito interessante. E olha a folha dela. Ó, essa textura da folha dela felpuda é que dá a ela esse nome de rabo de raposa. Ela aqui adulta, como tá linda, né? Não é? A textura dela é deliciosa. Dá vontade de comer essa palmeira. Chega, começamos aqui, então já deu, né? Tu acende aí?